Bem-vindo, bem-vinda. Este é o Saindo da Caixa com o A Caixa, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. Aqui nós falamos sobre previsões ou leituras acásticas planetárias, leituras que envolvem, em geral, uma grande quantidade de pessoas ou uma grande parcela de pessoas da humanidade. O meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos e especialista em leitura de registros acásticos. Hoje nós vamos falar sobre o grande reset mundial. E isto é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam. Este assunto, ele tem sido falado em muitas rodas. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo, que eu já conto tudinho para você já já. Há 10 anos atrás, quando falávamos sobre o reset mundial, quando falávamos que haveria um governo único no mundo, quando falávamos que existiria uma tentativa de transformar o planeta num governo único, que nós falamos então aqui dos governos ocultos, nós falamos de grupos que se reúnem para planejar isto. Nós éramos vistos como pessoas que falam sobre teoria da conspiração. E, basicamente, eu também muitas vezes olhei para isso dessa forma. Acho isso um tanto quanto estranho estar hoje olhando para pessoas que lidam com política, pessoas de altos cargos de diversos países, estarem justamente agora falando da necessidade de uma nova resolução, de uma nova estruturação econômica. E nós vemos por aí frases como: nós em 2030 ninguém vai ter posse de nada, mas mesmo assim serão felizes. E esta frase é de Klaus Schwab, o criador, digamos assim, do Fórum Mundial. É interessante que isso tenha sido falado em público e está sendo falado. E aí isso traz muitas perguntas, afinal de contas, o Covid, né? Essa pandemia, tudo que está acontecendo, tudo que nós estamos vendo, a quebra financeira, que não é apenas aqui no Brasil, mas estamos vendo esse movimento financeiro acontecendo em todo o mundo e nos deixando bastante preocupados sobre isso. Afinal de contas, o que está acontecendo, o que realmente existe de verdade por conta disso, o que os registros acásticos trazem sobre esta verdade? Bom, eu vou tentar trazer aqui um quadro a quadro, né, de tudo que eu já recebi a respeito disso, de todas as informações dentro dos registros acásticos. Então, hoje nós vamos fazer uma costura de várias informações que foram sendo recebidas ao longo deste tempo. Então, vamos começar lá no início, né? 2010, 2012. As primeiras informações que nós recebemos sobre essa questão do reset foi exatamente a questão da transição planetária, quando as primeiras informações recebidas eram de que seria construído um novo mundo, né? Uma nova terra, uma nova forma de viver, onde as pessoas teriam todas abundância, onde todas as pessoas conseguiriam ter os benefícios de tudo que é produzido, de tudo que existe de recursos sobre a Terra. Nesse primeiro momento, olhando isto dessa forma, parece algo bastante utópico, né? Parece algo bastante difícil da gente imaginar que isso em algum momento é possível. Mas à medida que os anos vão passando, nós vamos recebendo cada vez mais informações. Nós vamos recebendo cada vez mais informações do que iria acontecer. Em 2014, eu recebo uma informação
sem qualquer julgamento, sem qualquer conclusão, apenas a informação. Em 2014, eu recebo a informação da queda da Dilma, falando que o novo presidente que seria eleito traria o exército, faria uma transição de sistema de governo e que essa transição seria pacífica. E uma última informação que eu tive sobre isso foi de que as igrejas estariam com as portas fechadas. Lá naquela época, 2014, era muito cedo para a gente ter qualquer imagem real disso, para a gente entender o que aconteceria realmente. Então a gente teve a informação assim, dessa forma, apenas fatos. Quando realmente assume um presidente que traz junto, muito próximo a ele, o exército, a gente começa a entender que, ok, tem aí informações. Eu imaginava naquela época, e aí foi a minha interpretação, eu imaginava que o exército entraria e que fecharia as igrejas, né? Que essa era a informação, era essa a impressão que eu tive na época. Mas para vocês verem como os registros eles lidam, né, com essas informações, principalmente quando acontece dessa forma, onde eu recebi a informação sem que eu tivesse ido buscar, eles me trouxeram uma informação pontual para que eu soubesse que essas informações eram reais, que essas informações estariam acontecendo verdadeiramente. Mas sem qualquer julgamento, novamente, sem qualquer explicação se isso era bom ou era ruim. Quando chega a pandemia e as igrejas realmente fecham as portas, eu começo a entender que as coisas não são bem assim. E que essa mudança de sistema de governo, ela vai realmente acontecer, mas eu não acredito que seja promovido por esse governo, né? No sentido de que apenas o Brasil terá uma mudança de sistema de governo. E aí, dentro de tantas informações que a gente recebe, tantas informações que a gente acessa na internet sobre o reset mundial, sobre o governo, um governo único, né? Se isso é bom, se isso é ruim. E eu tenho perguntado muito, né, para a espiritualidade o que que isso significa. Afinal de contas, para que veio a Covid, né? Para que veio essa doença? E aqui há uma mudança muito grande, né, acontecendo na Terra. Eu entendo que é muito difícil falar sobre isso. É muito difícil colocar em palavras, porque acho que nós não estamos prontos para entender a profundidade dessas mudanças. Esse sistema que está para surgir, ele está sendo planejado há muito tempo, não é de agora, né? Por isso que os registros falam sobre. Os registros falam sobre isso não porque eles dizem que vai ser exatamente assim, mas porque é isso que está sendo colocado nos planos de uma maneira tão forte, tão bem construída, que a probabilidade de isso acontecer é de quase 100%. E percebo que há sim movimentos mundiais para isso. Quando começa a acontecer a quebra da economia, aquilo que a gente chama da quebra do sistema financeiro, dá para perceber que a economia ela não segue mais as mesmas regras. As coisas estão realmente mudando e de uma forma muito rápida. Eu entendo que o poder financeiro, o poder econômico, ele vai ser grandemente abalado, principalmente nos grandes países, nos países que são líderes da economia mundial. Principalmente nesses países, nós teremos grandes abalos financeiros. E o que eu tenho acessado é que isso ainda não acabou, que ainda existem muitas coisas dentro do sistema financeiro, dentro do sistema político mundial para acontecer. Há uma busca, há uma organização vindo, eu vou colocar assim, nos bastidores, porque são pessoas
São grupos muito poderosos que têm essa ideia. E estes dias, inclusive, conversando, né, com um outro grupo de pessoas que gostam de pensar, né, sobre o que está acontecendo, nós falávamos exatamente sobre isso, né? Os cientistas, as pessoas que têm muita informação sobre tudo que acontece no mundo, informações privilegiadas, não aquelas que aparecem na grande mídia, não aquelas que a gente vê aqui em rodas de amigos na internet, né? Mas aquelas informações realmente privilegiadas, aquelas que poucas pessoas realmente têm acesso, aquelas que são muito escondidas, muito veladas para que a população não descubra. E se você tivesse todas essas informações, e se em algum momento fosse dito para você que é necessário grandes medidas para que a humanidade sobreviva, porque a humanidade está fadada a se autoexterminar. Em função de que nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo e que um dos estudos dizia que apenas 2 bilhões era o limite máximo de sobrevivência, né? Que se a população fosse além dos 2 bilhões, nós estaríamos fadados a perecer. Entretanto, devo lembrar que eu não concordo com esta visão, porque eu acho que o ser humano tem uma capacidade incrível de se reinventar. Eu acho que o ser humano ele tem uma capacidade incrível de aprender a nadar quando a água está no pescoço, vamos dizer assim. Então, tudo que eu tenho visto, eu entendo perfeitamente que a Covid, esta doença que aí está, pode ser sim que, como dizem, né, tenha sido um experimento de laboratório que deu errado ou que deu certo. A gente não sabe e talvez a gente nunca saiba. E agora existem estudos olhando para isso. Agora existem estudos olhando para isso. Mas eu entendo que ela, de qualquer forma, sendo isto ou não, ela serve para os dois lados. Ela serve para aqueles que querem ter o controle apenas para ter poder, mas ela serve também para aquelas grandes mentes que visualizam um mundo diferente. Qual é o grande problema aqui, né? Essa frase do Klaus Schwab, quando ele fala, né, que as pessoas lá em 2030 não terão posses, mas serão felizes, né? Isso seria um abaixo o capitalismo, certo? Isso não funciona, a menos que isso venha de baixo para cima. Não funciona quando as pessoas não estão conscientemente preparadas para assumir esse processo, para assumir esse sistema. Um sistema desses, quando ele é implantado de cima para baixo, de novo nós teremos a mesma questão, onde alguns comandantes terão todos os bens, todo o dinheiro, todo o poder, e os outros todos serão pobres, que é o que acontece em grande parte dos países aí que são socialistas ou que têm algum governo ditador. E basicamente, se a população não tiver consciência para ter uma vida onde não haja um consumismo desregrado, e eu não estou falando de não haver capitalismo, mas do consumismo, da forma como as nossas mentes, os nossos costumes, os nossos hábitos foram moldados para que a gente seja consumistas desenfreados, né? Se nós não tivermos consciência para sair deste hábito, para sair desta consciência, nada disso vai funcionar, nada disso será interessante. Nós teremos verdadeiras rebeliões de pessoas contra qualquer forma de governo que se coloque contra isso. Então, tirar a liberdade das pessoas não vai colocar nenhum outro governo no lugar, a não ser abaixo de uma ditadura que mate muitas pessoas. E eu não acredito que seja isso que eu não entendo assim. Eu entendo que sim, deveria haver uma política, né, ou talvez uma ONU mais efetiva do que essa que está aí, uma política mais abrangente, mas uma política que possa
respeitar as diferenças sociais, as diferenças culturais dos povos. E isso não existe ainda. E acho muito longe de existir. Talvez a gente vá migrando, sim, aos poucos. Nós temos aí 9 anos para chegar a 2030. Mas 9 anos, no ritmo que as coisas estão acontecendo, pode ser que seja o suficiente, sim, para uma mudança de consciência, para uma mudança de hábitos. Talvez a gente consiga se tornar mais consciente em termos de consumo, em termos das nossas relações entre as pessoas, entre os povos, entre os países. A questão é que, desta forma, eu não acredito que uma mudança efetiva aconteça, a não ser essa mudança em que nos torna basicamente escravos de um sistema. Uma mudança onde todos os dados, tudo que se sabe sobre aquela pessoa seria de acesso dos governantes. E vejam que eu não estou falando de acesso público, eu estou falando de acesso de um grupo de governantes, de pessoas com poder. Aí nós estamos vendo, né, 1984, né, o livro com este nome, sendo tornado praticamente verdade, ou Admirável Mundo Novo, também um livro que vale a pena ler, também bastante antigo. E nós estaremos vendo essas realidades virem à tona. Por isso que, do ponto de vista dos registros acásticos, existe uma outra forma de fazer isso acontecer, que é a forma que, na verdade, a primeira vez que eu acessei foi em 2002, num exercício que eu estava fazendo de acesso a informações para o futuro. Em 2002, eu visualizei o ano de 2050. E essa visualização que eu tive mostrava, sim, um planeta com menos pessoas, como eu já disse, pelo menos esse lugar que eu estava vendo, um ar muito limpo, né, muito verde, muitas florestas no planeta todo, onde eu via esses templos e casas em formas quase como uns iglus, né, muito parecido com aquelas construções japonesas, que são construções para prevenir situações de desastre em terremotos, tá? E era essa visão que eu tinha, né? E quando lá em 2012, 2011, 2012, eu entro em contato com a informação de que algumas cidades de luz seriam ancoradas novamente na Terra, ou seja, a consciência dessas cidades de luz seriam ancoradas novamente na Terra, mas que nós precisaríamos construir a estrutura e desta forma nós teríamos de volta a cidade de Shambhala como uma cidade de luz reconstruída na Terra. Esse é o processo que os seres de consciência mais elevada entendem que é um processo mais harmônico para a Terra. E como seria esse processo? As cidades seriam construídas em lugares mais remotos da Terra, lugares com pouco acesso, mas com bastante tecnologia apesar disso. E essas cidades, elas seriam construídas para educar pessoas, fazer meditação, exercício, expansão de consciência, para que as pessoas realmente expandam sua consciência e possam habitar esse lugar. E a partir dali criar uma nova forma de vida fora dos sistemas, fora do sistema nacional, fora do sistema político, fora do sistema financeiro, de uma forma que essa população criasse suas próprias soluções. E nós não estamos falando aqui, gente, de comunidades alternativas, ok? Nós não estamos falando aqui de comunidades ecológicas, aquelas em que a gente vai para o meio do mato, não tem água e luz encanada, não é isso. Muito pelo contrário, são cidades altamente desenvolvidas, altamente inteligentes, com tecnologias muito avançadas. Essas seriam as estruturas iniciais dessas cidades, e ali teríamos o tempo necessário, o auxílio, o apoio necessário das outras pessoas
para se desenvolver. Num primeiro momento, o que foi dito é que, obviamente, não são todas as pessoas da Terra que vão para esses lugares, apenas pessoas com consciência para isso, porque afinal de contas, não é um lugar, não é um asilo, não é um lugar onde você vai ganhar um terreno gratuito, por exemplo, ou alguma coisa assim, para você ser sustentado por um sistema diferente ou para você fugir das suas dívidas. Não é esse o processo. O processo é um processo de desenvolvimento. Então, quem vai para lá no primeiro momento, e principalmente as primeiras pessoas que irão para essas cidades, elas irão trabalhar muito. Será um desafio bastante grande, porque há necessidade de encontrar soluções para a humanidade. Só que a gente não consegue, por exemplo, convencer ou educar pessoas que não querem ser educadas. A gente não consegue curar pessoas que não querem ser curadas. Então, pessoas que têm problemas sérios de traumas, onde a raiva é constante, onde existe uma agressividade muito grande, mas não há vontade de mudança, essas pessoas não podem ser aceitas nesses lugares. Então, sim, seria um lugar para aquelas pessoas que querem participar do processo. Seria um lugar com regras, porém, uma regra de tal forma que coloque a escolha na mão da pessoa, né? Se a pessoa quer se curar, se a pessoa quer fazer esse papel, quer um mundo diferente nas suas mãos, então sim, essa pessoa é totalmente aceita, e assim também a sua religião, a sua cultura, não haveria diferenciação disso. Uma das regras das grandes cidades é sim o respeito à religião, às crenças, né? Porque acho que isso é essencial, principalmente no primeiro momento. Educar e curar uma pessoa depende 50% ou mais da vontade e da aceitação dessa pessoa de fazer esse processo. Então, quando a gente fala em reset mundial, se esse reset ele for feito de cima para baixo, ele não me parece válido, ele me parece estar dentro do processo que os registros acásticos colocam como sendo o caminho ideal. Entretanto, eu devo lembrar que nós tivemos o processo de conexão com a cidade de Xambala de 2014 até 2019, até final de 2019, e esse processo ele foi interrompido pela própria espiritualidade, indicando que sim, um momento estava chegando, um momento de uma grande mudança. E aí entra em cena o Covid, ou a Covid. Essas mudanças que a gente não estava prevendo, né? Eles nos falaram que a gente duvidaria também. Eles nos falaram eles disseram assim, vocês que estão aqui, né, nos ouvindo, que estão recebendo eles falam em comunicação, vocês que estão aqui recebendo essa comunicação, vocês também duvidarão. Vai chegar um momento em que a fé de vocês também será abalada, vocês também terão dúvidas. E houve um momento em que eu pensei que a minha fé estava sendo abalada, porque quando para o movimento da Shambhala e começa a surgir muitos movimentos contrários a tudo o que estava acontecendo, há um momento que a gente se pergunta, poxa, será que errei no caminho? Será que de repente eu entendi errado tudo aquilo que foi trazido, tudo aquilo que foi comunicado durante o processo? E hoje, olhando para esse processo do reset, me veio então uma interpretação muito interessante, que é: só vai acontecer essa transição, só vai acontecer esse processo de uma forma ordenada do sistema financeiro, do sistema político, quando as pessoas estiverem com as consciências transformadas. Então, de novo, há um momento
em que nós precisamos vencer essa mudança. Nós precisamos, em nós, vencer essa mudança. Ou nós vamos cair nas mãos desse governo, que é um governo único, que a princípio tem boas intenções. A minha mãe falava que de boas intenções o inferno está cheio, né? E claro, gente, seria tão mais fácil, né? Se cada um de vocês colocarem a mão na consciência e buscarem dentro de vocês, obviamente que vocês devem pensar algo assim. Se as pessoas fizessem dessa forma, dava certo. Se as pessoas fizessem assim, dava certo. Se todas as pessoas estudassem, se todas as pessoas meditassem, se todas as pessoas se curassem, se todas as pessoas fizessem tal coisa. Né? Em algum momento a gente tem esse pensamento e dá vontade de pegar as pessoas, dar uma sacudida e dizer, olha, faça assim. Só que essa atitude, esse pensamento, ele é altamente ditador. Quando você diz assim, como é que as pessoas não enxergam? Como é que as pessoas permitem? Como é que as pessoas fazem tal coisa? Isso é um pensamento ditador, porque você está tentando fazer com que a outra pessoa faça aquilo que você acha que é certo. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado, porque todas as ditaduras começaram exatamente assim. Eu devo lembrar para você que quando Hitler inicia o processo dele, ele ganha popularidade por uma campanha de limpar, de trabalhar o lixo, de recolher lixo, de permanecer com as coisas limpas. Era um projeto que ele tinha e ele convencia as pessoas de fazer isso. E deu em tudo que deu. Porque era um pensamento também ditador. Era uma boa ideia? Era uma ótima ideia. Mas virou numa ideia péssima depois. Então, quando eu falo desses núcleos, dessas cidades que precisam surgir, elas precisam surgir com as pessoas que já estão com a sua consciência um pouco mais expandida, sim, e ir trazendo depois pessoas para dentro. Por quê? Porque se você pega um monte de pessoas que estão com as consciências completamente desordenadas, não tem como ordenar isso. Mas se você tem um lugar pacífico, um lugar que já está funcionando, em que o sistema já está organizado, sistema financeiro, sistema político, sistema educacional, onde tudo já está organizadinho, afinadinho, bem feito, e você traz uma pessoa e apresenta esse sistema para ela, a pessoa entra e ela se encaixa nesse projeto. Ela começa a absorver, ela olha e diz, olha, está tudo funcionando, que bonito isso. E então ela entende que funciona, ela entende que aquilo ali é um lugar legal. E ela não vai ir contra tudo que está ali. Pode ser que discorde de uma coisa ou outra, mas na grande maioria ela vai entender que aquelas regras, aquele lugar, funciona. Então ela se encaixa. Se você trouxer 1 milhão de pessoas todas juntas para dentro de um sistema, elas implodem o sistema. É uma pessoa a uma. Então, existe um sistema que é muito interessante, que foi mostrado para a gente, que é assim. É uma cidade construída, onde pessoas que estão desenvolvendo sua consciência, e não estou falando de pessoas iluminadas, não estou falando de pessoas que já ascensionaram, estou falando de pessoas que aceitam se transformar, pessoas que aceitam se curar. O que é aceitar? É dizer eu aceito e depois não fazer nada? Não, né? E não funciona também. Mas é realmente fazer o que tem que ser feito, né? Ah, tem uma terapia, dói pra caramba, mas cura. E a pessoa dizer sim, ok, essa pessoa está então disposta a se curar, está disposta a fazer os movimentos. Se a pessoa foge o tempo inteiro da dor, ela não está disposta a fazer o movimento, ela não está disposta a reconstruir isso que é a nova terra. E bom, algumas pessoas vão dizer assim, ah, mas aí é um outro sistema separatista. Não é um sistema separatista exatamente.
É um sistema que se prepara para uma mudança que precisa acontecer em prol da nossa humanidade crescer, evoluir e não perecer. E somente dessa forma, somente partindo desses núcleos que são isolados de tudo, desses núcleos onde as pessoas terão esse tempo para organizarem as coisas, é que é possível fazer uma mudança. E depois ir migrando pessoas para esse novo sistema, até que esse sistema comece a ser copiado em outras cidades, até que esse sistema comece a ser percebido pelas outras comunidades. Então, eu fiquei muito feliz de poder trazer isso para você agora, dessa forma, um pouco mais redonda, um pouco mais completa, porque verdadeiramente corrobora aquilo que lá atrás, 10 anos atrás, nós já estávamos acessando. E tem um grupo, né, que a gente conversou muito sobre isso, falamos muito sobre a questão da cidade, sobre a questão de tudo o que acontece. E particularmente tem muita história aqui. Tem muitas histórias que aconteceram e às vezes eu nem penso muito nelas, porque hoje, olhando assim para trás, parece tudo tão fantástico. Como que a gente tinha essas informações lá atrás já? E aí hoje a gente começa a ver isso acontecer, né? E para quem duvida, né, dessa história toda, o que eu posso dizer para você é: existem grupos das cidades já muito bem organizados e já em construção, certo? Existem grupos que já começaram seus projetos, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Existem grupos que têm apoio de grandes indústrias, de grandes empresas mundiais, né? Que estão apostando sim nessa transformação. E aqui então haverá uma grande diferença, uma grande mudança nisso que a gente chama de sistema financeiro. Mas verdadeiramente, de cima para baixo, vai ser bem difícil convencer qualquer um de que é um processo que deve acontecer, certo? Então, se não for olhado para esta questão, se os grandes governantes, se não for investido em educação, conscientização, ciência, pesquisa, saúde, não pode haver mudança, porque senão será apenas mais um sistema falido, será apenas mais uma ditadura onde uns têm grande poder, uns têm ilhas, mansões, jatinhos e o resto da população não pode comer nada. Nada um pouquinho mais caro, fica no arroz e feijão, como eu digo, né? Então, eu acho que aqui está a mensagem que eu gostaria de dizer para você. Isso só é possível a partir dos registros akáshicos, que é uma ferramenta fantástica. É isso que eu falo, né? Quando a gente tem acesso aos registros akáshicos, quando a gente aprende essa ferramenta, há uma mudança aqui de paradigma, há uma direção que ela é mais verdadeira, né? Ela é mais coesa, porque durante um tempo, antes de receber as informações que eu recebi hoje, às vezes eu olhava e dizia assim: nossa, mas será então que esse governo vai vir? Será que vai ser bom? Será que isso é. A gente coloca muito, será que isso é luz ou trevas, né? Lógico, não dá para dividir assim, né? De que lado está? Será que é para o bem da humanidade ou será que é para interesse próprio? Vamos colocar desta forma, que fica melhor. E eu mesma às vezes ficava em dúvida. E hoje, quando veio essa informação que arrematava isso, me mostrando de novo a existência das cidades de luz que estão sendo criadas, projetadas, isso fica mais fácil de entender, fica mais fácil de eu aceitar aqui dentro, nas minhas intuições, naquilo que eu entendo, que é o que seria mais lógico, que é o que seria mais respeitoso, que é o que seria mais livre e ao mesmo tempo mais eficaz. Então,
Eu tenho só a agradecer aos registros acásticos. E se você quiser também, e você sabe que é possível acessar, qualquer pessoa pode acessar, eu convido você a vir amanhã, terça-feira, dia 13 de julho, às 20 horas, no webinário falando tudo sobre registros acásticos, a maior biblioteca do universo e como é ter esse acesso. E como que os registros acásticos, por exemplo, salvaram minha vida 3 vezes já. E eu quero contar essa história para você, então. Se você quer participar, amanhã, às 20 horas, eu espero você. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Um grande beijo no teu coração e até amanhã às 20 horas.